Olá, viajante dos sonhos. Eu sou a Crônicas da Noite e estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like, inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora. Que horas são aí? Respire fundo, acomode-se e relaxe. O silêncio da madrugada sempre teve um peso diferente. Quando o mundo adormece, os sons mudam. A respiração da casa se torna mais perceptível. E há algo no ar, algo que parece observar, esperar, escutar. Você já teve aquela sensação de estar sendo observado mesmo quando está completamente só? Às vezes, o sobrenatural não precisa se revelar de forma grandiosa. Ele apenas se insinua, sutil, quase delicado, como um sussurro entre o vento e as paredes. Mas o que acontece quando esse sussurro ganha forma? Quando o invisível resolve se aproximar um pouco mais? Hoje, você vai ouvir um relato que ficou guardado por anos. Uma história que mistura o cotidiano com o inexplicável. Uma narrativa que pode fazer você olhar para o escuro do seu quarto de um jeito diferente. Tudo começou com uma mulher chamada Helena. Ela morava sozinha em um pequeno apartamento no centro da cidade. Em um prédio antigo, de corredores estreitos e escadas de madeira que rangiam sob qualquer peso. O local tinha um charme nostálgico, mas também algo de estranho. Helena gostava de silêncio, trabalhava o dia inteiro em um escritório e, à noite, encontrava na solidão uma forma de descanso. Costumava ler à luz amarelada de um abajur e ouvir o vento bater nas janelas. Era o tipo de pessoa que acreditava que o mundo interior podia ser mais vasto do que qualquer rua lá fora. Certa noite, ao chegar em casa, percebeu que a porta de seu apartamento estava entreaberta. O coração acelerou. Tinha certeza de que a trancara pela manhã. A primeira reação foi o medo. Talvez alguém tivesse invadido. Mas não havia sinais de arrombamento. Empurrou a porta com cuidado. O ar lá dentro estava pesado, parado, como se o espaço tivesse prendido a respiração. Entrou devagar, observando cada canto. Tudo parecia normal. Os móveis, o tapete, os livros, nada fora do lugar. Mesmo assim, havia uma sensação diferente, um desconforto que não sabia explicar. Fechou a porta, trancou-a e tentou ignorar. Sentou-se no sofá. Abriu o livro, mas não conseguiu ler. O silêncio parecia mais espesso do que o normal. Até que ouviu um som, um leve arranhar vindo do quarto. Não era alto, mas era constante. Um som ritmado, seco, como unhas tocando madeira. O corpo de Helena congelou. A mente buscava explicações racionais. Talvez um rato, talvez o vento, talvez o prédio velho rangendo. Ainda assim, aquele som parecia. Consciente, aproximou-se do quarto devagar. Cada passo fazia o piso estalar sob seus pés. Quando tocou a maçaneta, o som cessou. O silêncio, agora absoluto, fez o coração bater mais rápido. Empurrou a porta e entrou. O quarto estava mergulhado em penumbra, iluminado apenas pela luz fraca da rua que atravessava a cortina. Olhou em volta. Nada, só o ar frio e o som distante de um carro passando lá embaixo. Deu um passo à frente e algo chamou sua atenção. Marcas no chão, perto da cama. Pequenos arranhões, paralelos, como se algo tivesse sido puxado ou arrastado. Ajoelhou-se e olhou debaixo da cama. O escuro era profundo, quase sólido. Por um instante, teve a nítida sensação de ver um par de olhos ali, mas talvez fosse apenas reflexo.
Piscou. Olhou de novo. E não havia nada. Naquela noite, Helena dormiu na sala. O som não voltou, mas o desconforto ficou. Nos dias seguintes, começou a notar outras coisas. O relógio da parede parava sempre às 3 da manhã. As luzes piscavam brevemente quando ela entrava no quarto. O espelho do banheiro, por algum motivo, ficava embaçado mesmo quando não havia vapor. Pequenos detalhes que, isoladamente, não significavam nada, mas juntos formavam um padrão. Decidiu gravar. Colocou o celular em cima da mesa e deixou a câmera ligada enquanto dormia. Na manhã seguinte, ao assistir à gravação, tudo parecia normal, até que, por volta das 2h57, o vídeo registrou algo estranho. Um barulho baixo, seguido de passos, 3 passos lentos, vindos do corredor. Depois, um sussurro. A voz era distante, feminina, quase como um canto. Helena pausou o vídeo, retrocedeu e ouviu de novo. A voz parecia dizer algo como: "Estou aqui." Aquela noite foi a primeira em que ela teve medo de verdade. Sentou-se na cama, luzes acesas, e esperou o amanhecer. Quando o sol nasceu, decidiu sair de casa por algumas horas. Caminhou pela cidade tentando não pensar. Quando voltou, o apartamento estava diferente. Um cheiro doce, quase floral, tomava o ar. E no chão, perto da janela, havia algo que não estava ali antes. Uma fotografia antiga. Era uma mulher. Vestia roupas de época, talvez do início do século passado. Tinha os cabelos presos e um olhar melancólico. Atrás da foto, uma data borrada e um nome quase ilegível. Clara. Helena não conhecia ninguém com esse nome. Procurou entre seus livros, nas gavetas, tentando entender de onde aquela foto viera. Nada. Sentou-se e ficou observando o retrato por longos minutos. Sentiu algo familiar na expressão daquela mulher. Um tipo de tristeza que ecoava. Nos dias seguintes, as manifestações se intensificaram. A voz voltava todas as noites, às 3 em ponto. Às vezes mais nítida, às vezes apenas um murmúrio. O espelho do banheiro começou a embaçar novamente. Mas agora, por alguns segundos, revelava formas, silhuetas, como se alguém estivesse do outro lado. Helena não tinha coragem de encarar por muito tempo. Certa madrugada, a voz soou diferente. Não era apenas um sussurro. Era um choro, um lamento vindo do quarto. Helena, tremendo, pegou o celular, ligou a lanterna e caminhou até a porta. O som parecia vir de debaixo da cama. Ajoelhou-se lentamente e, com as mãos trêmulas, levantou a colcha. Nada. Apenas o chão frio e as marcas antigas. Mas, quando ergueu o rosto, percebeu algo refletido no espelho da penteadeira. Atrás dela, uma sombra, alta, imóvel. Observando, ela se virou rápido. Mas o quarto estava vazio. Ficou parada por um tempo, tentando entender se o que vira era real ou fruto do medo. Decidiu sair. Dormiu na casa de uma amiga naquela noite, mas algo dentro dela dizia que a história ainda não tinha terminado. Dias depois, voltou para buscar suas coisas. O apartamento estava frio, úmido, e o ar carregado de um perfume doce. Na parede do quarto, acima da cama, havia algo escrito em letras suaves, quase apagadas.
Clara, o mesmo nome da fotografia. Helena saiu sem olhar para trás. Nunca mais voltou. Dizem que o apartamento foi alugado novamente pouco tempo depois. O novo morador contou aos vizinhos que às vezes ouvia uma mulher cantar à noite. Um canto baixo, triste, vindo do quarto. Quando os vizinhos perguntaram se ele tinha medo, ele respondeu apenas que a voz parecia solitária demais para ser perigosa. Talvez o sobrenatural nem sempre queira assustar. Às vezes, ele só quer ser ouvido. E você? Já se perguntou se há algo no silêncio da sua casa que também tenta se comunicar? Talvez uma lembrança, uma energia, uma presença que nunca foi embora. No próximo relato, você vai conhecer uma história ainda mais inquietante. Uma que começa com um simples espelho antigo e termina revelando algo que nenhum olhar humano deveria testemunhar. Mas antes de continuar, se você gosta de histórias como esta, narradas de forma calma e envolvente, inscreva-se no canal. Aqui, cada noite guarda um novo mistério. E talvez, ao ouvir, você perceba que o medo, contado com suavidade, pode ser o som mais hipnótico do mundo. Há algo de particularmente perturbador nos espelhos. Eles não apenas refletem o que está diante deles, mas parecem também guardar aquilo que já refletiram, como se cada imagem deixasse um rastro invisível, preso em algum ponto entre o vidro e o que está além dele. Muitas culturas antigas acreditavam que o espelho é uma porta, um limite frágil entre o mundo dos vivos e o mundo dos que já se foram. O segundo relato começa com um homem chamado André. Ele trabalhava como restaurador de móveis e objetos antigos. Tinha um pequeno ateliê no porão da casa onde morava. E passava horas mergulhado no silêncio do ofício. Gostava do cheiro de madeira antiga, do som do verniz sendo espalhado, da sensação de devolver vida a algo esquecido. Nunca acreditou em nada sobrenatural. Até o dia em que recebeu uma encomenda que mudaria completamente sua visão sobre o que é real. Era uma tarde fria de inverno quando uma senhora entrou em sua loja. Vestia-se com simplicidade, mas havia algo estranho em seu olhar. Uma mistura de urgência e tristeza. Carregava um espelho envolto em tecido escuro. Disse que era uma herança da família, muito antigo, e que precisava de restauração. O espelho estava trincado nas bordas, e a moldura de madeira, coberta por camadas de pó. Andrea aceitou o trabalho, mas a mulher pediu um favor, que ele não o olhasse diretamente até terminar o serviço. A frase soou absurda, e ele até riu, achando que era superstição, mas o tom com que ela disse, sério, firme, quase suplicante, fez com que ele simplesmente assentisse, sem discutir. Quando a mulher foi embora, André levou o espelho para o porão e começou a analisá-lo. A moldura era feita de nogueira escura, com entalhes que lembravam rostos deformados, quase humanos. Quase não. As feições eram sutis, mas, sob certas luzes, pareciam se mover. Ele tentou ignorar a sensação incômoda e começou a trabalhar. Limpou o vidro com cuidado. Aplicou uma camada de verniz nas bordas e tentou polir o metal antigo que sustentava o fundo da peça. Foi quando percebeu algo curioso. O reflexo do espelho não parecia obedecer à luz do ambiente, mesmo quando ele apagava as lâmpadas. A superfície ainda brilhava levemente, como se guardasse uma luz própria. Achou que fosse apenas a poeira refletindo algum feixe de sol. E continuou o trabalho. Naquela noite, porém, algo o fez descer novamente ao porão. Era quase meia-noite quando ouviu um som metálico vindo de lá.
Desceu os degraus com a lanterna do celular acesa. Tudo estava no lugar, exceto o espelho. Ele estava descoberto, encostado na parede, como se alguém tivesse retirado o pano que o cobria. André parou diante dele e, mesmo lembrando do pedido da mulher, não resistiu. Olhou. Por um segundo, viu apenas seu próprio reflexo. Mas havia algo errado. O reflexo parecia um pouco atrasado, como se demorasse a acompanhar seus movimentos. Ele levantou a mão, e a imagem o fez também. Mas um instante depois, sentiu um arrepio subir pelas costas. Aproximou-se um pouco mais. A luz fraca da lanterna oscilava, projetando sombras pelo chão, e então o reflexo sorriu. Não foi ele quem sorriu. André recuou, o coração disparado. O rosto refletido mantinha o mesmo olhar, o mesmo formato. Mas o sorriso era estranho, forçado, quase zombeteiro. Ele apagou a lanterna num gesto instintivo. Por alguns segundos, o porão ficou mergulhado na escuridão, e mesmo sem luz, o espelho continuava a brilhar, como se uma claridade pálida emanasse de dentro do vidro. Ele subiu correndo, trancou a porta e passou o resto da noite acordado, tentando convencer-se de que tinha imaginado tudo. No dia seguinte, decidiu terminar o serviço e devolver o espelho. Quando desceu ao porão, encontrou a peça limpa, polida, e o pano cobrindo-a novamente. Jurava não ter feito aquilo. Trabalhou o dia inteiro, evitando olhar diretamente. Ao entardecer, ouviu passos no andar de cima. Chamou pelo nome de sua esposa, mas não houve resposta. Subiu para verificar. A casa estava vazia. A esposa havia saído cedo e não tinha retornado. Voltou ao porão, e os passos soaram de novo, agora vindos dali mesmo, do outro lado do espelho. O som era nítido. Passos lentos, ecoando em uma superfície oca. Ele se aproximou, e dessa vez percebeu algo ainda mais perturbador. O vidro não refletia o porão. Refletia outro lugar. Um corredor comprido, iluminado por uma luz fria. As paredes eram cinzentas, e havia portas dos dois lados. Nenhuma delas se movia. Apenas o som de passos continuava a ecoar. André sentiu o corpo inteiro estremecer. Tocou o vidro com a ponta dos dedos e percebeu que estava frio, mas vibrava levemente, como se houvesse algo vivo por trás dele. Então, a superfície se ondulou, devagar, quase imperceptivelmente, como água sendo tocada por vento. Recuou assustado, tropeçando nas ferramentas. Nos dias seguintes, tentou não pensar no espelho. Evitava descer ao porão, mas todas as noites, à mesma hora, ouvia aquele som, passos, depois batidas suaves, como se alguém o chamasse. Começou a perder o sono, e a casa parecia cada vez mais silenciosa, opressiva. Uma madrugada, tomou coragem e decidiu devolver o espelho. Mas quando desceu, ele não estava mais lá. A parede onde costumava ficar estava vazia. Vasculhou todo o porão, mas a peça havia simplesmente desaparecido. Sentou-se no chão, tentando entender o que estava acontecendo, quando ouviu algo atrás de si, o som de vidro arranhando madeira. Virou-se e viu o espelho encostado na parede oposta. Tinha certeza de que não o movera. Desta vez, o reflexo era mais claro. O corredor estava lá de novo, mas agora havia algo diferente. Uma das portas estava entreaberta, e uma figura escura se movia lentamente, vindo em direção à superfície.
André não conseguia se mexer. Ficou apenas observando enquanto a sombra se aproximava, cada vez mais nítida, até parar diante do vidro. Era seu próprio reflexo, mas com os olhos completamente negros. O reflexo levantou a mão. E, dessa vez, André não conseguiu distinguir se o gesto vinha dele ou da imagem. O vidro vibrou com força, e uma rachadura se abriu, subindo pelo espelho como uma cicatriz luminosa. Então, o reflexo desapareceu. A esposa de André conta que, naquela noite, acordou com um barulho forte vindo do porão. Quando desceu, encontrou o espelho caído no chão, partido em dezenas de pedaços. André estava sentado diante dele, em silêncio, olhando fixamente para os cacos. Quando ela o chamou, ele apenas virou o rosto e sorriu, o mesmo sorriso que o reflexo mostrara antes. Desde então, algo mudou. Ele voltou a trabalhar, mas raramente falava. Passava longos minutos parado, encarando nada, como se estivesse vendo através das coisas. Às vezes, em certos ângulos, ela dizia que o olhar dele parecia refletir luz demais, como se os olhos fossem. Agora, um espelho. O espelho original foi recolhido e levado de volta à mulher que o entregara. Ninguém sabe quem ela realmente era, nem de onde veio. Mas há um detalhe curioso. Pouco tempo depois, o ateliê de André foi vendido, e o novo proprietário afirmou ter encontrado, nos fundos do porão, um fragmento do vidro antigo. Ele dizia que, ao segurá-lo sob a luz, conseguia ver um corredor dentro da superfície. Talvez algumas portas não devam ser abertas. Essa história nos faz pensar sobre os limites da curiosidade humana. Quantas vezes buscamos entender o inexplicável e acabamos despertando algo que preferia permanecer oculto? O medo, quando contado em voz calma, nos aproxima de algo essencial. A consciência de que o desconhecido vive à espreita, mesmo nas coisas mais comuns. No próximo relato, você vai conhecer uma história diferente. Um caso em que o sobrenatural não se manifestou em um objeto, mas em um lugar. Uma casa que parecia ter memória própria e que se lembrava de todos que nela entravam. Se você está gostando dessas histórias contadas com voz suave e atmosfera envolvente, inscreva-se no canal. Há muito mais do que histórias aqui. Há ecos de coisas que o tempo não apagou. Alguns lugares parecem respirar. Há casas que, mesmo vazias, parecem observar quem entra. Elas guardam ecos de vozes antigas, passos que não pertencem mais a ninguém, e lembranças que não querem ser esquecidas. Nem sempre o mal está nas pessoas. Às vezes, está no espaço entre as paredes, no ar que se move, no chão que range como se reclamasse de quem o pisa. O terceiro relato vem de uma família que acreditava ter encontrado o lar dos sonhos. Um casal jovem, Mariana e Felipe, e a filha pequena, Laura. A casa ficava em uma pequena cidade do interior, cercada por árvores altas e distante do barulho urbano. Era uma construção antiga, com janelas grandes e um jardim coberto por era. Parecia o lugar perfeito para recomeçar. Eles se mudaram em um fim de semana ensolarado. Os primeiros dias foram de pura tranquilidade. Mariana passava as manhãs abrindo as janelas para deixar o sol entrar, enquanto Laura corria pelo jardim, encantada com o espaço. À noite, o som dos grilos e o vento entre as árvores criavam uma sensação de paz. Parecia impossível que algo sombrio pudesse existir ali. Mas, como quase sempre acontece com o inexplicável, as mudanças começaram de forma discreta. Na terceira noite,
Mariana acordou com um barulho vindo do andar de cima. Eram passos. Passos lentos, compassados, que iam e voltavam no corredor. Pensou que fosse Felipe, mas ao olhar ao lado percebeu que ele ainda dormia profundamente. Ela ficou em silêncio, tentando ouvir melhor. Os passos pararam. O coração acelerou e ela decidiu levantar. Subiu as escadas devagar, com o celular servindo de lanterna. O corredor estava vazio, as portas fechadas, nada fora do lugar. E, mesmo assim, o ar parecia carregado, como se alguém acabasse de passar por ali. Voltou para o quarto, tentando se convencer de que era apenas o piso antigo rangendo com o vento. No dia seguinte, comentou com o marido, que riu e disse que ela estava imaginando coisas, e talvez estivesse até a noite seguinte. Dessa vez, foi Felipe quem ouviu um arrastar de móveis, vindo do quarto de Laura. Correu até lá, mas a menina dormia tranquila. A janela, porém, estava aberta, e o vento balançava as cortinas com força. Ele se aproximou para fechá-la e percebeu algo estranho. Pequenas marcas na parede, como se dedos sujos tivessem deslizado ali. Tentou limpar, mas as manchas pareciam vir de dentro da tinta. Nos dias seguintes, a casa começou a mudar. O cheiro de mofo aumentou. As luzes tremulavam com frequência. E, às vezes, Mariana dizia ouvir vozes chamando o nome da filha. Sempre o mesmo tom. Calmo, suave, quase maternal. Uma tarde, Laura apareceu no quintal falando com alguém invisível. Mariana perguntou com quem ela conversava, e a menina respondeu com naturalidade. Com a moça do andar de cima. O coração de Mariana gelou. A casa só tinha um andar e o sótão, que nunca fora aberto. Naquela noite, enquanto Laura dormia, o casal decidiu investigar. Subiram com uma lanterna e forçaram a velha porta de madeira que levava ao sótão. O ar lá dentro era frio, úmido e cheirava a tempo esquecido. Pilhas de caixas, brinquedos antigos, móveis cobertos por lençóis. Felipe puxou um dos panos e revelou um berço, pequeno e gasto. Dentro dele, um boneco de pano com o rosto desbotado. Mariana se aproximou e percebeu algo costurado no peito do boneco. Uma fita com um nome bordado à mão. Elisa. Sentiu um arrepio percorrer o corpo. Havia também um álbum de fotos sobre uma caixa. Nas páginas amareladas, uma família antiga posava diante da mesma casa. Um casal e uma menina pequena. No verso de uma das fotos, a inscrição: a Elisa, 1962. De repente, ouviu-se um som seco. Algo caiu atrás deles. O boneco estava no chão. Nenhum dos dois lembrava de ter o tocado. Felipe pegou a lanterna e varreu o ambiente com um facho de luz. Nada. Mas o barulho voltou. Agora, um leve arranhar, vindo das tábuas do piso. Eles desceram rápido, tentando rir da própria tensão. Mas naquela noite, o clima da casa parecia diferente. O vento não soava como antes, e as sombras nas paredes pareciam mais densas. Durante a madrugada, Mariana acordou de novo. O som dos passos havia voltado, só que agora pareciam mais pesados. Ao lado da cama, Felipe também estava desperto. Os dois ficaram em silêncio, ouvindo. Os passos pararam diante da porta do quarto. E então, uma batida. 1, 2, 3 vezes. Felipe levantou.
Abriu a porta e não viu ninguém, mas sentiu o cheiro forte de terra úmida. Um vento frio percorreu o corredor, fazendo as luzes piscarem. No chão, pequenas pegadas de uma criança descalça iam até o quarto de Laura. Correram até lá. A menina dormia, mas o boneco estava em seus braços. O mesmo boneco que haviam deixado no sótão. A partir daquela noite, tudo piorou. A casa começou a produzir sons que pareciam vir de dentro das paredes. Às vezes, vozes sussurravam frases curtas e ininteligíveis. O relógio parava sempre no mesmo horário, 3h15 da manhã. Laura passou a falar pouco. E parecia mais pálida a cada dia. Quando a mãe perguntava o que havia de errado, ela apenas dizia: "A moça do andar de cima quer brincar." O casal decidiu sair da casa. Mas antes de se mudar, Mariana quis saber quem eram as pessoas das fotos antigas. Procurou no cartório da cidade e encontrou algo que confirmou seus piores temores. A família que morara ali em 1962 perdera uma filha chamada Elisa, encontrada sem vida no sótão, em circunstâncias nunca esclarecidas. Na última noite antes da mudança, enquanto empacotavam as últimas caixas, ouviram novamente passos. Mas dessa vez, vinham de dentro da parede, um som de arranhar, seguido de algo que parecia respiração. Laura estava sentada no chão, olhando para o teto, e sussurrou: "Ela está triste porque vão embora." De repente, todas as portas bateram ao mesmo tempo. A casa tremeu, e as luzes se apagaram. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia vivo. Quando as lâmpadas voltaram, o boneco havia desaparecido. Eles se mudaram no dia seguinte. A nova casa ficava em outra cidade. E, por um tempo, tudo pareceu voltar ao normal. Mas, certa manhã, Mariana foi acordar a filha e encontrou algo sobre o travesseiro da menina. Uma fita antiga, desbotada, com o nome bordado à mão. Elisa. Ninguém jamais soube como aquele objeto fora parar ali. Algumas pessoas dizem que certos lugares têm memória, que absorvem as emoções, o medo, o amor e até a dor de quem passou por eles, e que, de tempos em tempos, essas lembranças se manifestam, buscando ser reconhecidas. O que faz um espírito permanecer preso a um lugar? É o medo de ser esquecido? É a necessidade de reviver um tempo que já não existe? Talvez a casa nunca tenha sido apenas uma construção, mas uma testemunha de algo que não conseguiu ser apagado. O que é mais assustador: ver um fantasma ao perceber que ele está tentando se lembrar de você. Enquanto você reflete sobre isso, lembre-se de que cada história deixa rastros. E talvez, ao passar por uma casa antiga, você também seja observado, não por curiosidade, mas por saudade. No próximo e último relato, você ouvirá algo diferente, uma história sobre o som, sobre vozes que não pertencem mais a este mundo, mas que continuam ecoando através de gravações antigas, chamando por quem ousa escutá-las. E antes que continuemos, aproveite para se inscrever no canal. Aqui, o sobrenatural é contado com calma, para que você possa ouvir cada detalhe, cada respiração do desconhecido, porque o medo, quando sussurrado, tem um som próprio. O som de algo que quer ser lembrado. O som é uma das formas mais misteriosas de presença. Mesmo quando não vemos quem fala, o som permanece.
ecoa, preenche o ar com algo invisível. Há quem diga que as vozes jamais desaparecem completamente, apenas se transformam em frequências que os vivos não conseguem mais escutar. É como se o mundo estivesse cheio de murmúrios escondidos, à espera de alguém disposto a ouvir. O último relato chega de uma jovem chamada Clara. Ela trabalhava como arquivista em uma rádio antiga que funcionava desde os anos 1950. O prédio era imponente, com paredes grossas e estúdios revestidos de madeira para isolar o som. Ao entrar ali pela primeira vez, Clara sentiu um tipo de respeito silencioso, como se cada sala ainda guardasse os ecos das vozes que um dia foram transmitidas dali. O trabalho dela era simples: digitalizar gravações antigas e organizá-las no sistema. Mas, em meio a fitas empoeiradas e rolos de áudio esquecidos, Clara começou a notar algo estranho. Algumas gravações continham ruídos que não constavam nos registros. Vozes breves, sussurros, trechos de frases que ninguém havia catalogado. Certa tarde, enquanto ouvia uma fita de 1964, ela percebeu algo que a fez parar. Entre o intervalo de duas propagandas, uma voz feminina surgiu, baixa, trêmula, dizendo: "Seu nome, Clara." Ela pausou a reprodução, retrocedeu e ouviu de novo. A voz se repetia, clara como se alguém estivesse falando diretamente no microfone, chamando por ela. O sangue gelou. Aquela fita tinha sido gravada 30 anos antes de seu nascimento. Como alguém poderia saber seu nome? Intrigada, levou o áudio ao técnico de som da rádio, que analisou o espectro. Não havia sinal de edição, nenhum indício de manipulação digital. A voz estava realmente ali, gravada junto com o material original. Naquela noite, Clara sonhou com o estúdio. Sonhou que estava diante do microfone e uma mulher estava ao seu lado. Alta, cabelos escuros, olhar intenso. A mulher dizia algo, mas as palavras eram abafadas. No sonho, Clara tentava ajustar o som e, quando finalmente compreendia o que ela dizia, acordava assustada, com a frase ainda vibrando na mente: "Não nos desligue." Nos dias seguintes, o fenômeno se repetiu. Outras fitas, outras vozes, sempre femininas, sempre chamando o nome de Clara. Às vezes, pareciam pedir ajuda. Outras, apenas sussurravam algo ininteligível. Em uma delas, a voz dizia claramente: "Você consegue ouvir agora?" A jovem começou a sentir que o prédio inteiro parecia vivo. O som dos passos ecoava mais do que o normal, e as portas dos estúdios rangiam como se movessem sozinhas. Os colegas riam, dizendo que o prédio era assombrado, mas ninguém levava a sério. Só ela parecia perceber a estranha melodia escondida nas paredes. Certa noite, Clara decidiu ficar depois do expediente para investigar por conta própria. Levou um gravador portátil e entrou no antigo estúdio principal, o mais antigo da rádio. Fechou a porta, ligou o microfone e esperou. Durante os primeiros minutos, só o som do vento. Então, um leve estalo e uma respiração. Clara falou em voz baixa, quase como se não quisesse perturbar o silêncio: "Quem está aí?" Por um instante, nada. Depois, uma voz respondeu, distante, distorcida: "Você veio." Clara congelou. A voz era a mesma do sonho, a mesma das gravações, e parecia vir não dos alto-falantes, mas do próprio ar.
Ela tentou manter a calma e perguntou: "O que você quer?" A resposta veio entre ruídos e chiados, como se fosse uma transmissão falha. Lembrança. Som. Ah, esquecimento. O gravador continuava rodando. De repente, o ponteiro do relógio da sala parou. O ar ficou denso e as lâmpadas começaram a oscilar. Clara recuou até a porta, mas ela não se abriu. Uma pressão invisível parecia mantê-la fechada. A voz voltou, agora mais próxima, quase ao pé do ouvido. "Não nos desligue." O som se espalhou pelo estúdio. Era como se dezenas de vozes sussurrassem ao mesmo tempo, cada uma tentando ser ouvida. Algumas riam, outras choravam. Clara tampou os ouvidos, mas o som vinha de dentro dela. De repente, tudo cessou. O silêncio foi absoluto. Quando conseguiu abrir a porta e sair, correu até a sala de controle. O técnico ainda estava lá e notou o pânico em seu rosto. Perguntou o que havia acontecido. E ela só conseguiu entregar o gravador. Na manhã seguinte, ele a chamou para ouvir o que fora registrado. Das gravações, a voz dela fazia as perguntas, mas não havia nenhuma resposta, nenhum ruído, nenhum som estranho. Apenas silêncio. Clara insistiu que ouvira algo. O técnico, tentando acalmá-la, explicou que às vezes o cérebro preenche o vazio com sons imaginários, principalmente quando alguém passa muito tempo em isolamento acústico. Ela quis acreditar, mas, ao sair da rádio naquele dia, percebeu algo perturbador. No bolso do casaco, o gravador ainda estava ligado. E, ao apertar o play, ouviu novamente a frase, fraca, mas nítida. Ou, "Você consegue ouvir agora?" Desde então, Clara começou a evitar lugares silenciosos. Dizia que, quando o silêncio era profundo demais, as vozes voltavam, que os ruídos do mundo. O trânsito, o vento, o burburinho das pessoas serviam apenas para mascarar algo mais antigo, algo que sempre esteve ali. Alguns acreditam que ela enlouqueceu. Outros dizem que, em certos dias, quem passa pela rádio abandonada ainda escuta transmissões sem origem. Sussurros que atravessam as frequências, como se as vozes que um dia falaram naquele lugar tivessem decidido nunca parar. Talvez, no fim, o som seja a forma mais persistente da alma, porque, quando alguém é esquecido, sua voz se dissolve. Mas quando uma lembrança é registrada em uma fita, em um sussurro, em uma lembrança contada, ela permanece, buscando ouvidos dispostos a ouvir. E se, por acaso, um dia você ligar o rádio em uma estação que não existe e ouvir uma voz chamando o seu nome, talvez seja apenas um erro de frequência, ou talvez alguém, em algum lugar do passado, esteja tentando falar com você. Esses relatos, contados em tom calmo, não são apenas histórias sobre o medo. São histórias sobre o que permanece, sobre o que se recusa a desaparecer, mesmo quando tudo parece terminado, porque o sobrenatural, no fundo, não é apenas o medo do desconhecido. É o eco daquilo que amamos, do que não conseguimos deixar ir. O verdadeiro terror pode estar naquilo que ainda nos observa em silêncio, esperando ser lembrado. E quando a noite cair e o mundo parecer quieto demais, talvez seja a hora de escutar com atenção. Nem todo silêncio é vazio.
Alguns guardam vozes. O medo contado em voz calma é um convite. Um convite para olhar o escuro sem fugir, para sentir o arrepio e, mesmo assim, permanecer. Pois, se há algo que esses relatos nos ensinam, é que o invisível não está tão longe quanto imaginamos. Ele respira conosco, habita nossos sonhos e se manifesta nas histórias que insistimos em contar. E é nesse ponto que a calma se mistura ao mistério, porque, quando a voz se torna suave, o medo encontra um novo espaço. Um espaço onde o sobrenatural não grita, apenas observa. A cada história, uma nova presença. A cada relato, um novo eco. E talvez, agora, você também sinta isso? Um arrepio leve. Uma presença que parece se aproximar, apenas para lembrar que o desconhecido nunca se vai completamente. Ele apenas muda de forma, esperando o momento certo para ser ouvido novamente. E enquanto o som da minha voz se apaga, leve consigo uma reflexão. O medo nem sempre é o inimigo. Às vezes, ele é um mensageiro. Um lembrete de que há mais entre o silêncio e o som do que nossos sentidos podem compreender. Então, se ao terminar este vídeo, você sentir o impulso de olhar para trás, não se assuste. Talvez não haja nada ali. Ou, talvez, apenas algo tentando ser lembrado. Porque o sobrenatural, quando contado com calma, não vem para assustar. Vem para despertar. E se você gostou desta jornada por entre relatos que sussurram entre o real e o invisível, inscreva-se no canal. Assim, você poderá ouvir novas histórias, contadas com a mesma voz tranquila que transforma o medo em contemplação. Aqui, cada narrativa é um portal. Cada som é uma lembrança. E talvez, da próxima vez que o silêncio parecer profundo demais, você perceba que ele também tem algo a dizer. Até o próximo relato.